Então, em regra, nós temos a possibilidade dos artistas eles se manifestarem, né, conforme lhe convém em relação a isso. Tivemos essa questão do Planet Hemp, que eu conversei com vocês, sobre a possibilidade deles manifestarem sobre suas músicas, ok? Vamos seguindo, tem outro tema super bacana para debater com vocês, um tema que com certeza vai despertar a curiosidade de vocês. Outro tema sobre liberdade, né? Mas agora relacionado à questão da privacidade, como é que fica a questão da minha intimidade, da minha privacidade? Pessoal, a privacidade e a intimidade do sujeito, o que é essa intimidade e privacidade? É o direito de eu gozar do meu, de estar só, de fazer o que eu bem entendo, de não estar exposto em relação às minhas intimidades. Perceba o seguinte, em algumas situações, a sua privacidade, ela pode ser o quê? Ela pode ser afastada. A sua privacidade, eventualmente, ela pode ser afastada. Vamos pegar aqui algumas situações para vocês entenderem. Olha só. Quando há uma operação policial e é necessário a utilização da realização de uma prova chamada interceptação telefônica. O que é interceptação telefônica? Primeiro, pessoal, tudo que vocês conversem no celular, aquilo goza de privacidade. É conteúdo de mensagem que você está realizando. Você está conversando com alguém, você está se comunicando, e isso diz respeito a você só, ok? E a pessoa que eventualmente está conversando com você. É a sua privacidade, é a sua intimidade. Só que quando se trata de possível conteúdo criminoso, essa privacidade não pode ser mantida. Se você está utilizando o seu celular para conteúdo criminoso, eventualmente combinar crimes, combinar, sei lá, assalto, vender e comprar drogas, essa privacidade ela vai ser afastada. Pessoal, só desliguem o microfone, por favor. Quem está com o microfone aí, desativa ele para não dar interferência. Então, essa privacidade ela vai ser o quê? Afastada. É possível realizar a interceptação telefônica do seu celular. É possível quebrar esse sigilo dessa comunicação, assim como a questão do e-mail. O e-mail também. Hoje nós temos um problema muito grande em relação ao WhatsApp, né? A questão do WhatsApp, como não tem como interceptar simultaneamente, ou seja, em tempo real, a pessoa está se comunicando. Porque o Facebook, né, que é o dono do WhatsApp, ele alega que tem a criptografia, em conversas criptografadas, nem eles, teoricamente, teriam acesso a essas conversas. Para quem se recorda de uns 2 anos atrás, mais ou menos, teve um ano aí que tinha juiz que dava liminar para suspender o WhatsApp, aí ficava o dia inteiro fora, aí voltava o WhatsApp, no outro dia suspendia o WhatsApp de novo, o WhatsApp o dia inteiro fora, e virava uma bagunça, né? Hoje disse que não pode haver o acesso a essas conversas de forma simultânea, ok? De forma simultânea. Olha só, tem um caso muito interessante que eu fiz questão aqui de trazer para vocês, tá? Que eu fiz questão de trazer para vocês, que é um caso que aconteceu em uma fábrica de lingeries. As funcionárias, ao final do expediente, elas eram submetidas a uma revista íntima, com a finalidade de verificar se elas não estavam eventualmente furtando as peças íntimas lá da fábrica, né? E essa situação, tanto quanto constrangedora, ela foi parar nos nossos tribunais e questionaram. E aí, essa revista íntima, dentro do meu ambiente de trabalho permitida, será que o empregador ele pode submeter o seu funcionário a uma revista íntima ao final do expediente para verificar se o seu funcionário não está subtraindo algum pertence dessa empresa? Será que isso é possível ou não? Meu Deus. Como que eu fecho aqui? Tá, mas sai daqui. Tá, pronto, voltou.
Será que o funcionário ele pode ou não submeter a revista íntima? Pessoal, isso foi parado nos nossos tribunais, e os tribunais falaram que isso se tratava de uma situação invasiva, tá? Que aquela empresa ela não teria autorização para fazer a revista íntima. Por quê? Porque ela estava ferindo a privacidade e intimidade das suas funcionárias. Professora, mas e se as funcionárias realmente estiverem subtraindo os pertences lá, as peças que elas fabricam? Pessoal, se ela estiver subtraindo, ela tem que responder criminalmente por isso. Uma coisa não exclui a outra. O que deveria fazer a empresa? Coloca lá eventualmente um raio-x, coloca alguma câmera de segurança lá onde elas estão fabricando, mas o ato de revistar intimamente, deixá-las nuas, retirar peças de roupa delas, isso era uma situação constrangedora. Feria a intimidade delas, ok? Então, essa empresa não foi autorizada. Tanto é verdade que, posteriormente, houve a edição de uma lei, né, que é essa lei aqui, em que... Admite. Expliquei tudo aqui. Em que há proibição das empresas. Há uma lei agora especificamente, expressamente, proibindo as empresas de revistarem as suas funcionárias e os seus funcionários. Na verdade, a lei foi editada muito especificamente para o sexo feminino, tá? Eu acho que aqui é um pouco, é um erro legislativo, porque todo e qualquer funcionário pode sofrer violação de sua intimidade, mas claro, as vítimas que estavam acontecendo eram mulheres. Mas mesmo assim, eu acho que faltou o elemento de generalidade da lei. Deveria ter sido previsto para todo e qualquer sexo, não só funcionárias do sexo feminino. Mas olha só, se a empresa ela não cumprir esta proibição, ou seja, não, se ela revistar, ela pode sofrer uma multa de 20 mil reais, tá? De 20 mil reais. Então, a proibição é a Lei 13.271 de 2016, que proíbe, aqui, ela proíbe a revista íntima de funcionárias nos locais de trabalho, tá? Nos locais de trabalho. Só uma questão bem interessante. Isso é uma questão muito interessante. Pessoal, uma pergunta aqui para a gente pensar. E as revistas íntimas nos presídios? Como é que fica? Será que é permitida a revista íntima nos presídios ou não? Será que é possível realizar a revista íntima no presídio? Pode, Kaique, pode, Yuri. Por que, então? Me diz por que pode. Passando própolis aqui. Ou será que elas também não caem nessa questão da violação da privacidade e intimidade? Como é que fica em relação às mulheres que vão visitar as pessoas que estão presas? Seja os seus cônjuges, namorados e assim por diante. Deixa eu ver aqui. A Rafaela levantou a mão. Rafaela, pode falar. Rafaela? Tá, tudo bem. Pode, mas será que não fere a privacidade e intimidade das mulheres? Cadê a Rafaela, que ela levantou a mão? Será que não fere? Ou fere? Olha só, pessoal, vou voltar aqui para a lei, só para vocês terem uma ideia. Essa lei aqui, que eu acabei de abrir para vocês, ela tem esse artigo 3º aqui, correto? Esse artigo 3º. Esse artigo 3º foi vetado, essa lei de 2016, quem sancionou ela foi a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ah, tá, beleza, Rafaela, achei que você queria falar, então beleza. Olha só, essa lei realmente ela chegou a inserir aqui, durante a sua discussão legislativa, sobre a questão das mulheres nos presídios. Só que foi para a presidenta e ela vetou. Quando um presidente ele veta o projeto de lei, ele pode fazer isso, significa que ele não concordou, tá? Ele vetou, ela vetou aqui parcialmente, que a gente chama. Então, ela falou, artigo 3º não vai rolar. Duas coisas. Sobre a revista íntima, tá? Sobre a revista íntima. É uma situação constrangedora para aquelas mulheres. Vamos discutir isso de uma forma séria. Vamos apresentar situações negativas e, eventualmente, as positivas que existem, se existem. Do ponto de vista negativo, pessoal,
é constrangedor. Não sei se vocês já viram ou ouviram falar como é que acontece. Geralmente a mulher agacha em um espelho, manda tossir, e é vergonhoso, tá? O nosso sistema prisional, ele hoje sofre um colapso. Ele não tem estrutura nenhuma e nós temos um grande número de pessoas presas, muito além da capacidade suportada. Os presídios, eles têm condições insalubres, não têm segurança, enfim, vocês estão carecas de saber disso, só de ver o jornal. E é aquilo mesmo, pessoal, é um negócio para amontoar a gente, tá? Mas em relação às mulheres que vão lá, é uma situação constrangedora. Só que, por outro lado, tem a questão realmente da segurança do presídio, de mulheres que eventualmente podem levar objetos na cavidade vaginal, até engolindo o mesmo objeto e assim por diante. E essa revista ela se faz necessária. O que se discute hoje é a forma como a revista é feita. Ou seja, vamos tentar humanizar isso. É humanizada hoje? Não, não é. Tá? Mas vamos só fechar a ideia aqui. Essa lei, a ideia dela era destinada a empresas. Perceba o seguinte, a ideia da lei era proibir o empregador de realizar revista íntima em suas funcionárias. Guardem esse dado que ele é importante. Então, o patrão não poderia fazer revista íntima em suas funcionárias. Pergunta, a mulher que vai ao presídio visitar um familiar seu, ela é funcionária? Ela não é funcionária, pessoal, e o presídio não é empregador. Portanto, ela estaria fora dessa ideia aqui, dessa lei. Uma das justificativas da Dilma foi o seguinte, olha, a mulher que vai ao presídio não é funcionário. Funcionário é aquele que tem relação de emprego com o seu empregador. A mulher que vai ao presídio não se enquadra nisso. Então, foi um dos motivos que levou a essa questão do veto. Que viola direitos humanos, todo mundo sabe, vocês já estão careca de saber em relação a isso. Tem um monte de sugestões de adequação, de que os presídios devem ter máquinas de raio-x e assim por diante. Tem? Não, pessoal, não tem. E está longe de ter. Por que está longe de ter? Porque o sistema prisional, pessoal, ele padece. Professor, você acha que bandido bom tem que passar a mão na cabeça de bandido, pessoal? Não, para com isso. Não é isso, tá? Mas é um princípio constitucional chamado de humanidade das penas. Só que ninguém se importa com aquelas pessoas que estão presas. Infelizmente, ninguém se importa. Só que a gente se esquece que as pessoas que estão presas, mais cedo ou mais tarde, elas retornam para a sociedade. E, infelizmente, retornam muito piores. Retornam muito piores porque elas são realmente reduzidas a questões animalescas lá dentro. Animalescas lá dentro, tá? Tem muitos documentários legais para assistir. Um deles é o chamado Sem Pena, SEM mesmo, Sem Pena, que vai discutir algumas falhas do sistema de justiça criminal. Acho que está até disponível no YouTube. É bem interessante, recomendo muito, muito mesmo esse documentário para vocês assistirem. A minha preocupação, pessoal, primeiro, quem cometeu o delito tem que ser punido. Né? Ele deve receber a sua punição, sua responsabilização, mas a minha preocupação é a forma como isso é executado. Eu acho que todo profissional da área do direito, minimamente preocupado, deve se preocupar com essa questão de como é feito o cumprimento de pena. E ele é muito mal feito no Brasil por uma falta de estrutura. Professora, você acha que tem que colocar o cara lá para tomar café da manhã na cama? Não, pessoal, eu estou dizendo do mínimo. As pessoas não têm papel higiênico e pasta de dente hoje no presídio, não tem água, não tem cama. Tem presos que já morreram, eletrocutados dentro da cela, porque eles estão com a superlotação. E o que eles começam a fazer? Uma rede passa outra rede, outra rede, outra rede. E teve um preso, inclusive, depois eu tenho que localizar essa decisão, ele estava lá na última rede e ele tocou a fiação e morreu eletrocutado. Tá? Morreu eletrocutado. A questão das facções criminosas, que cada dia elas ganham mais corpo dentro do sistema prisional, e aí você não sabe como lidar com facção criminosa. Enfim, o pessoal é um caos. É um caos. Como que a gente vai proceder em relação a isso? Não é exatamente por meio do direito penal, tá?
mas é pensando em políticas públicas de acesso à educação, maior emprego no nosso país, enfim, para que as pessoas elas não, digamos, elas realmente tenham como última opção mesmo a delinquência. Então, é mais um sistema, é uma desestruturação mesmo social que a gente precisa pensar como resolver. Enfim, esse tema ele é muito caro para a nossa sociedade, né, pessoal? A gente sofre muito com isso, dessa criminalidade aumentando dia após dia, e aí a gente vê o sistema, os presídios lotados, aí se fala, tá, mas como é que vai resolver? O cara volta, delinque de novo, furta, assalta, enfim, faz tudo aquilo de novo, volta para lá, e vai só aumentando, e delinquência juvenil, enfim, é um problema muito sério. Então, só para fechar aqui, né, porque eu gosto de falar bastante, nós estávamos falando, então, da proibição da revista íntima na questão de relações de emprego. Isso é proibido hoje. A partir de 2016, nós temos uma lei bem específica em relação a isso. Pessoal, tem um tema apaixonante para falar com vocês sobre essa questão de privacidade. É um tema hoje que está sendo muito discutido pelos tribunais, que é o chamado direito ao esquecimento. Professora, direito ao esquecimento, direito de ser esquecido? Sim, o direito de ser esquecido. Vamos lá. O que é esse direito ao esquecimento? Algumas pessoas, elas se envolvem em algumas situações de delinquência que são, que geram uma repercussão, deixa eu só minimizar isso aqui, gera uma repercussão muito grande. Nós temos casos célebres no Brasil. Tem uma série na Netflix chamada Investigação Criminal. Se vocês assistirem aquela série, eu acho que ela é meio bad vibe às vezes, né? Acho que não é um bom momento para assistir ela, porque ela fala de alguns crimes que você fica bem comovido. Mas você vai perceber, né, que ali tem crimes que não dá para esquecer no Brasil. Não dá para esquecer. Ele faz parte, assim, ele sempre vai ser lembrado, né? Uma menina que mata os pais, o pai e a madrasta que supostamente joga uma criança de um apartamento, né? E vocês já sabem por associação de quais crimes eu estou falando, são crimes que eles ficaram, que eles marcaram. A atriz que desapareceu e dizem que ela foi enterrada num sítio, ninguém acha esse corpo e como é que fica, tem casos muito célebres. E a questão sobre o direito ao esquecimento, onde eu quero chegar com isso? Pessoal, até que ponto a gente pode ficar explorando esses crimes? Será que depois de 50 anos, o autor desse delito ele ainda vai ser exposto? Ele vai ser mencionado dia após dia sobre aquilo que ele praticou, mesmo depois do cumprimento da sua pena? Essa é uma situação que vem sendo debatida, ou nem precisa ter delinquido, no sentido de ser condenado. Pode ser que ele foi investigado, e aí toda vez que lembram daquele caso emblemático, citam a fulana que foi investigada. Ela nem foi condenada, mas estão falando que ela foi investigada. Depois de 15 anos, ainda fala do nome dessa pessoa. Será que é possível ficar lá 15, 20 anos, batendo dia após dia, desgastando aquela pessoa? Tá aí um tema que surgiu para o direito. Começou-se a questionar até que ponto você pode explorar essa situação sem que você deve conjugar duas coisas aqui. O que está em jogo que o direito teve que pensar? A liberdade de informação. O que é liberdade de informação? Dos jornais falarem, nós temos uma imprensa livre nesse país, por enquanto. Graças a Deus, nós temos uma imprensa livre, que pode noticiar, né, que vai informar a sua população sobre o que está acontecendo, sobre situações políticas, enfim, sobre situação de saúde e assim por diante. E, ao mesmo tempo, nós temos outra situação na jogada, né? Só um segundo aqui, Jonathan, né? Outra questão na jogada, que é o quê? É o direito do sujeito ser deixado em paz. Eu não quero mais saber disso, isso me traz um constrangimento, eu errei, mas eu paguei por isso. E aí vocês vão ficar no meu pé por quanto tempo? Esse assunto super delicado, que vai conjugar, então, liberdade de informação, leia-se a possibilidade
de a imprensa realmente noticiar a questão e, de outro lado, a privacidade do sujeito, de ter sua vida. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Se for falar daí, fazer pergunta, pode ligar, mas se não, caso contrário, só desativa, por favor. Então, o direito ao esquecimento, o que é o direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento, ele vai ser um fato verdadeiro, tá? Ele vai ser um fato verdadeiro, mas que ao mesmo tempo, ele, quando exposto ao público, ele fica causando constrangimento e sofrimento à pessoa, tá? Constrangimento e sofrimento à pessoa. Oh, meu Deus, como é que eu apago esse trem agora? O professor está aprendendo a... Pronto. Então, traz constrangimento ao sujeito. Pessoal, encontra fundamento, tá? O direito ao esquecimento sobre essa questão da proteção da vida privada das pessoas. Eu tenho a minha vida privada e eu quero ser deixado em paz. Eu não quero que vocês explorem isso de forma indiscriminada, tá? E a questão do esquecimento, ele ficou muito forte com o advento da internet, com cada dia mais a sociedade informatizada. Pessoal, vocês sabem muito bem, vocês são pessoas ativas nas redes sociais, que quando uma situação acontece, eu mando uma mensagem, outra pessoa manda, e aquilo é uma rede que se movimenta muito rápido. Ninguém hoje é anônimo numa rede social. E por que não é anônimo? Porque nós mesmos alimentamos nossas informações pessoais nas redes sociais. E mesmo que você não queira, eventualmente seus dados ainda vão ser expostos. Então hoje nós temos uma sociedade informatizada, de modo que é difícil você ter uma vida realmente privada, uma vida reservada. Isso está cada vez mais distante, as vidas das pessoas elas são completamente abertas, tá? Abertas ao público. Então, como que eu vou ter uma privacidade, né, numa sociedade informatizada dessa? E ainda, eu me envolvo em um delito. Como que eu vou ter depois restabelecido uma privacidade que eu tinha? Essa é a questão que veio ganhando contorno. Para quem é um pouco mais velho, ou os meninos, acho que conhecem mais essa situação, o caso Xuxa. Vocês se recordam do caso Xuxa, pessoal? O que é o caso Xuxa? A Xuxa, na sua juventude, ela fez um filme da chamada pornô chanchada, né? E também posou nua para uma revista. E depois de um tempo, ela decidiu que ela não queria mais que aquela revista fosse veiculada. E ela conseguiu uma medida judicial, inclusive, para recolhimento de todas as revistas. Para quem é colecionador aí de revistas de mulheres nuas, sabe que essa revista da Xuxa é uma raridade, que tem pessoas dispostas a pagar fortuna por ela, porque não acha mesmo, tá? Ela decidiu recolher, porque ela considerava que aquele fato do passado, olha só a privacidade e o direito ao esquecimento, ela queria que fosse realmente esquecido. Ela não queria mais aquela sua imagem rodando por aí, porque trazia um prejuízo, sobretudo porque quando na vida adulta ela passa a ser apresentadora de um programa infantil, né? De um programa infantil e uma foto dela nua é totalmente conflitante com o trabalho que ela exercia, né? Uma apresentadora de um programa infantil, quer queira, quer não, ela vai ter que assumir ali uma postura mais protetiva e esperar uma docilidade de uma pessoa por lidar com crianças, né? A pornografia de criança não vai ser uma coisa que vai dar para casar nesse caso. Então, trazia realmente um prejuízo profissional para ela. Naquela época, ela realmente conseguiu essa medida, né? Eu não, falar a verdade, eu era uma criança na época, não me recordo muito bem, mas eu sei que essa revista, eu nunca vi essa revista, tá? Mas eu sei que ela existe por realmente ler os livros e as notícias, eu sei que ela posou nua para essa revista, ela conseguiu depois uma medida judicial para caçar essa situação. Mas vamos lá. Hoje, pergunta que não quer calar. O direito, ele admite o direito ao esquecimento ou não? Pessoal, tem admitido sim o direito ao esquecimento.
Inclusive, eu trouxe 2 jurisprudências aqui, novamente. É só para vocês lerem a título de complemento, tá? Uma delas, que é essa primeira aqui, que essa primeira jurisprudência, vou sintetizar ela para vocês. É uma pessoa que havia, teoricamente, se envolvido em uma fraude de um concurso público, embora não tenha sido comprovado que ela participou da fraude. Mas depois de 10 anos, a notícia ainda rodava, e se você pesquisasse o nome dela lá no Google, a primeira coisa que aparecia era o nome da pessoa envolvida com uma fraude em um concurso público. E essa pessoa decidiu ajuizar uma ação solicitando que a Google ela quebrasse esse vínculo de pesquisa entre o seu nome e o resultado da fraude do concurso. O que ela queria? Que quando pesquisasse, não aparecesse essa situação. Porque todo mundo ficava sabendo de um possível envolvimento dela com essa fraude em um concurso, logo ela teria prejuízos por conta daquilo. E isso foi parar nos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, de fato, a Google deveria, nesse caso, de uma forma excepcional, mudar o mecanismo de buscas. Vamos lá. Mais adiante, vocês vão estudando ao longo dos anos, que os chamados buscadores, Google, Yahoo, Bing, né, o mais famoso e mais conhecido é a Google, eles não são responsáveis pelos conteúdos do site. Como que funciona um buscador? O buscador, ele filtra, né? Ele realmente é uma peneira. Você colocou uma palavra-chave, ele vai fazer a pesquisa e vai filtrar e te entregar um resultado. Ele não é o criador do conteúdo, ele filtra e entrega resultado. Essa é a função do buscador, tá? Então, eles não são responsáveis pelo conteúdo, ainda que seja um conteúdo ofensivo, eles não são responsáveis. Por quê? Publicou, tá lá, ele filtra e busca e te entrega, ele não é o criador. Ele só achou o resultado, tá? Só que, eventualmente, ele pode ser responsabilizado, sim, pelo conteúdo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Um caso que, inclusive, eu trabalhei. Eu defendi uma colega, na verdade, né, atuei em nome dela. Ela já era advogada, para vocês terem ideia, ela era minha caloura da UEM, me procurou e falou, olha, Andressa, menos de 10 minutos para terminar aqui. Ela falou assim, olha, colocaram supostos vídeos íntimos em 5 sites pornôs, bem fuleiro mesmo, bem fuleiro. E umas fotografias, e a pessoa foi tão maldosa que linkou o Facebook dela, dados pessoais, queria prejudicar. E eu tive que ver todos os vídeos porque eu precisava ajuizar a ação. Quando você digitava o nome dela na Google, o primeiro resultado que aparecia, sites pornográficos. Ficava vinculado lá. Ela falou assim, o que eu faço? Isso já tem uns 2, 3 anos, e tinha acabado de sair uma legislação nova, que era o Marco Civil da Internet, que é uma legislação ainda nova, disciplinando algumas coisas de proteção de dados na internet. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o site pornô a gente não vai conseguir, porque não era um site pornô conhecido. Então, até achar o endereço para citar e tal, enfim, não ia rolar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente notifica a Google para que ela exclua do mecanismo de busca esse conteúdo ofensivo. E se ela não excluir, a partir daí, ela passa a ser responsabilizada. Qual que é o raciocínio aqui? A Google, de fato, não foi a criadora do conteúdo ofensivo. Só que a partir do momento que ela toma conhecimento que está circulando conteúdo ofensivo e ela filtra e entrega esse resultado ofensivo, ela tem o dever de analisar esse conteúdo e, se violar as diretrizes da Google, ela exclui do mecanismo de busca. Entendeu o raciocínio? Então, a minha ideia era o seguinte, era eu constituir em mora, que a gente chama a Google, dar ali para ela ciência, olha, está acontecendo isso, se você não tomar a atitude devida, você vai ser responsabilizado. E foi justamente o que aconteceu. Eu fiz uma notificação, não obtive resposta no tempo correto.
A menina ficou desesperada, falou, nossa, mas ainda tá lá, eu preciso de uma resposta. Falei, eu sei que você tem pressa, mas a gente vai vencer. O que eu fiz? Fiz uma nova notificação e depois de 3, 4 meses, aí a Google me responde e efetivamente tinha excluído o mecanismo de busca. Mesmo assim, entrei com uma ação de reparação de danos morais e foi exitosa, deu certo, porque ela demorou, ela tinha o prazo de 24 horas para análise e ela demorou 3, 4 meses para fazer essa análise do conteúdo ofensivo, né? Então foi por isso que realmente houve ali a caracterização do dano moral, tá? Mas só para vocês, para ficar aqui bem certinho. Essa questão do direito ao esquecimento, pessoal, ela vem então sendo fortificada, tá? Das pessoas serem deixadas em paz. Agora, quando a notícia ela tem uma ideia de informação, é preciso analisar sobre outro aspecto. Vamos pegar esse segundo caso que eu separei, uma outra jurisprudência, de uma veiculação de uma informação, de um crime, e a pessoa, depois de tanto tempo, ela ainda estava sendo exposta em notícias de que ela era criminosa, que ela tinha feito um crime bárbaro e assim por diante. Houve um ajuizamento, inclusive havia filhos menores, tá? Porque isso estava repercutindo sobre a vida familiar da pessoa. E aí, qual que foi a questão? Eu vou só ler isso aqui porque ela é importante. Enquanto a projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, ou seja, isso aqui não é irrestrito, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade. Vocês já sabem o que é, proteção do sujeito, notadamente a imagem e a honra das pessoas sobre as quais se noticia. O interesse público deve preponderar quando as informações divulgadas a respeito de fato criminoso notório forem marcadas pela historicidade, permanecendo atual e relevante à memória coletiva. Situação não configurada na hipótese dos autos, em que houve a exposição da vida íntima da pessoa condenada por delito, cuja pena se encontra extinta e sua família. Então, estava havendo um prejuízo, tá? Aqui só para resgatar. Aqui, nesse trechinho que eu destaquei, o ministro do Superior Tribunal de Justiça está dizendo que essa exploração indevida dessa situação estava repercutindo sobre a família, inclusive sobre os filhos menores. Olha só, a extensão dos efeitos da condenação a terceiros não relacionados, que é a família dele, com o delito, configura transgressão ao princípio da intranscendência ou da pessoalidade da pena. O que é isso, professora? Parte do pressuposto. Você cometeu o crime, você deve ser punido. Eu não posso simplesmente pegar a tua punição e dar a outra pessoa. Aqui o que o ministro está dizendo, olha, essa exploração indevida, você está penalizando indiretamente os familiares do autor do delito e está gerando um prejuízo. Essa é a ideia por trás dessa frase. Consagrado pelo artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal, sendo especialmente gravosa quando afetar crianças, que era o caso, os filhos dele, ou adolescentes, tá? Ou adolescentes. Então, percebo que o direito ao esquecimento ele tem uma preocupação em relação à proteção do sujeito. Mídia, você pode noticiar? Pode, mas toma cuidado em relação a isso, a exploração indevida, dela não se transformar eventualmente em uma punição ao sujeito. Pessoal, eu acho que eu vou parando por aqui, né? Vou parando por aqui. E na quinta-feira a gente se encontra na disciplina de iniciação ao mundo jurídico. Então, a nossa aula está encerrando. Obrigada ao pessoal que esteve comigo neste momento. E muito obrigado hoje pelas perguntas que foram super proveitosas. Super proveitosas. Tá bom? Um abraço para vocês, pessoal.